Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina da Coco Presbyterian Church e esse é o nosso culto em português, o culto que nós começamos no ano passado, quando a Covid chegou e a gente decidiu fazer um culto para o pessoal de língua portuguesa. Eu sou pastor aqui na Flórida, de uma igreja americana, não é uma igreja que fala português, é uma igreja tudo em inglês, mas eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, Marta, e nós decidimos fazer esse culto em português para abençoar os irmãos e as irmãs que não podiam ir na igreja, né? E alguns ainda não podem ir na igreja, né? No Brasil, várias pessoas em vários lugares do mundo estão assistindo esse culto. Os imigrantes brasileiros que estão espalhados no mundo estão assistindo, né, a esse culto, participando desse culto, recebendo a palavra de Deus para as suas vidas. E o objetivo era simplesmente encorajar as pessoas, abençoar as pessoas, edificar as pessoas. Então esse era o objetivo, ainda é o objetivo, estamos fazendo, né, não paramos ainda, né, o Covid já está mais ou menos sob controle aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal tomando vacina, a nossa igreja já está voltando ao normal, mais ou menos, né? Ainda estamos transmitindo ao vivo, né? Pelo jeito isso aí não vai parar, mas pelo menos o pessoal já está voltando para a igreja, tomando vacina, né? Mas estamos mantendo ainda todos os cuidados, né? E o cuidado nunca é demais, né? Então o pessoal usa máscara, ainda estamos dividindo o pessoal na igreja, espalhando a turma na igreja, álcool gel, então a gente evita abraços e aperto de mão, aquele negócio todo, só, né? Tomando os cuidados necessários para que a gente possa se sentir, né, seguro, tranquilo e poder adorar a Deus, pelo menos ver o irmão, conversar com o irmão, com a irmã. Então é algo bom que está acontecendo, mas em alguns lugares do mundo, como no Brasil, a coisa ainda está difícil. Então esse momento aqui é um momento para te abençoar durante esse período, né? E eu estou usando hinos, né? Hinos da história da igreja, né? Hinos maravilhosos, com mensagens profundas, maravilhosas para a nossa vida. Então é um desafio que eu pus a mim mesmo, eu estou fazendo isso com a minha igreja americana e eu estou compartilhando em português com vocês, né? São mensagens baseadas em hinos, né? Eu conto a história do hino quando a gente conhece a história, eu conto a história do hino, e aí a mensagem é baseada justamente na mensagem na intenção do hino, né? Na mensagem que o hino gostaria de trazer para o nosso coração. À medida que nós louvamos, o que nós estamos aprendendo com o hino, as lições maravilhosas que nós aprendemos com esses hinos, né? Então esse é o objetivo aqui. Mas antes da gente ouvir o nosso hino, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa oportunidade de, mesmo através da internet, podemos ouvir a Tua palavra, podemos cultuar o Teu nome, adorá-lo, sermos edificados, Senhor. E nesse instante eu peço para as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, eu peço em favor delas, ó Deus, que o Senhor possa tocar na vida, tocar no corpo, tocar na família, nas finanças, ó Deus, nas lutas que eles estão enfrentando, ó Deus, dá graça para eles, para que eles possam sobreviver em todos os aspectos, no aspecto emocional, no aspecto físico, mental, espiritual, Senhor. Abençoa-os, ajuda-os a olhar para Ti e ver que o Senhor é um Deus poderoso, que cuida, que guarda, que protege, ó Deus. Então protege eles, ó Deus. Nos ajuda nesse instante a adorar o Teu nome, cultuar o Teu nome. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, vamos então ouvir o hino de hoje, que é um hino muito bonito, um hino com uma mensagem extraordinária. Vamos ouvir o hino de hoje. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus.
no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Minha esperança é Jesus, minha esperança é Jesus. Existe uma outra versão desse hino, então vocês ouviram uma versão, eu tenho uma outra versão. A versão que vocês ouviram, acho que é firmeza na fé, firmeza na fé. Mas as duas versões são bem feitas, mas a versão que eu vou usar aqui é a versão mais perto do original, né? Esse é o desafio quando a gente tem um hino que foi composto em inglês, e aí a pessoa tem que traduzir o hino para o português, mas para traduzir, simplesmente traduzir, não vai resolver o problema, porque a métrica não vai bater, a poesia não vai encaixar, então o pessoal tem que mudar a letra, joga a letra para cá, muda, e muitas vezes, de vez em quando, muda o tom, e muda o tema, né? E muda a intenção, né? Do hino. Então é complicado isso, né? Mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode. Minha esperança é Jesus, essa é a versão que eu tenho, né? Diferente um pouquinho, eu vou comparar as duas, diferente um pouquinho da que vocês ouviram. O texto está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Nós todos conhecemos o final do Sermão da Montanha, que Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí lá em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aí Hebreus 6,19 diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo poder e a ação do teu Espírito, que o Senhor fale
conosco. Que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim para cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e tocar, edificar, confortar, encorajar cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor possa fazer isso no nome precioso de Jesus. Amém. Edward Mote, ele nasceu em Upper Thames Street, em Londres, em 1797, quando ele nasceu, 1990. E através da pregação do reverendo Hyatt, da capela em Tottenham, ele sofreu uma grande mudança espiritual e finalmente ele se tornou um ministro batista. Nos últimos 26 anos de sua vida, ele foi pastor em Horsham, Sussex, onde morreu em 3 de novembro de 1874. Mote publicou vários panfletos pequenos e também hinos de louvor, uma seleção de hinos evangélicos, combinando todas as excelências dos poetas espirituais com muitos originais, né? E os originais são quase 100 hinos. Agora, quanto à autoria desse hino, né, de um desses hinos originais, muita incerteza existiu. E às vezes é complicado, você não conhece a história do hino, como é que esse hino apareceu, né? A explicação dele, a explicação que a gente tem dele é o seguinte, comunicada ao arauto do Evangelho, é o seguinte: uma manhã veio à minha mente, quando fui trabalhar, ele era acho que carpinteiro ainda, né, alguma coisa assim. Quando fui trabalhar, eu escrevi um hino, né? Veio à minha mente escrever um hino sobre a experiência graciosa de um cristão. Quando subi, né, para o trabalho, eu já tinha o refrão. Quando eu cheguei lá, eu já tinha o refrão. Em Cristo, a rocha sólida eu estou. Todos os outros terrenos são areia movediça. Essa é a tradução literal do coro do hino, né? Rocha sólida. No final do dia eu já tinha os 4 primeiros versos completos e eu escrevi. No sábado seguinte conheci, né, encontrei o irmão King quando fui a uma reunião da rua Lisley, e ele me informou que a sua esposa estava muito doente e me pediu para ir lá, né, visitá-la. Eu tomei um chá cedo, né, e logo em seguida fui lá. Ele disse que era seu costume, né, o irmão King. Ele falou que era o seu costume cantar um hino. Quando chegasse lá, cantava um hino, lia uma porção das Escrituras, né, e fazia uma oração. Mas quando chegou lá, ele não tinha nenhum hino. Ele tinha esquecido o hinário dele. Como é que faz agora, né? Como é que vai cantar o hino sem o hinário, né? Não tem um hino, como é que nós vamos fazer aquele negócio todo, né? Aí o Mote falou assim: eu lembrei que eu estava com as estrofes do novo hino no meu bolso. Falei: ó, eu tenho esse hino aqui que eu estou compondo, está aqui, ó, vamos cantar ele? Tem alguns versos no bolso, se você quiser a gente canta ele. Falei: então tá bom. E aí eles fizeram isso, né? E a esposa dele, que estava doente, né, a esposa do irmão King, que estava doente, gostou muito do hino, né? Depois da visita lá, ele pediu, falou: você tem jeito de deixar a cópia desses versos aqui com a gente? Falei: não, tem. Eu deixei a cópia com ele, com a sua esposa. Fui para casa e ao lado da lareira eu acabei de compor o restante do hino. O hino original tem várias estrofes. Nós temos 4, acho que ele compôs mais 2, né? E ele escreveu tudo e levou lá para a irmã King. Falou: olha, eu acabei o hino completo é esse aqui, né? E eles conheceram a história, né? E logo depois o hino foi publicado, né, impresso, que traz essa ideia, né? Essa ideia maravilhosa da presença de Jesus, a firmeza que nós temos em Cristo Jesus, né? A versão que eu tenho, vocês ouviram uma versão chamada Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé
e o meu amor estão firmados no Senhor. Então essa é a tradução que vocês ouviram. A tradução que eu peguei, que é uma outra versão do hino, diz assim: minha esperança é Jesus, minha esperança é Jesus, justiça minha, Salvador. Eu não confio em nada mais, só em seu nome de amor. Na rocha, Cristo, eu estou, e tudo mais não tem valor, e tudo mais não tem valor. Se trevas vêm, descanso eu em sua graça tão fiel. Nas tempestades, aflições, eu permaneço além do véu. Aliança, sangue seu, sempre sustentam-me em pé, e quando tudo se desfaz, minha esperança ele é. Achado nele quero ser em sua manifestação, minha justiça ele é, e não terei condenação. E eu vou ir e voltar nas duas versões, porque a ideia está certa, é a tradução, né? A pessoa tentou fazer a tradução mais perto do original. Mas a ideia desse hino e a mensagem do texto que nós lemos, das Escrituras, é que num mundo que está constantemente mudando, nós estamos num mundo que está sofrendo mudanças de uma forma constante. Né? Quando você pensa, já mudou. Quanta coisa, esse dia, né? Já passei dos 60, né? Quanta coisa que eu já não vi, né? Quanta coisa que eu já... É muita coisa que eu já vi, né? E ainda tem coisa que eu ainda não vi ainda, que já está acontecendo. E você também, quando a gente acorda de manhã, já tem um negócio novo. Já tem um negócio novo acontecendo no mundo, acontecendo na política, acontecendo na ciência, acontecendo na família, acontecendo na igreja, tá? Alguma coisa acontecendo, o mundo está em mudança. E este hino nos ajuda a ver o quão forte é a base de nossa fé e salvação. Existem certas coisas, queridos, que vai ter que mudar, vai mudar. Roupa vai mudar, ciência vai mudar, remédio vai mudar, né? Muita coisa vai mudar, mas existem certas coisas que não vão mudar e nem podem mudar, que são coisas relacionadas à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus, à pessoa de Deus, à nossa salvação. Essas coisas não podem mudar, porque se você mudar essas coisas, aí estraga tudo, avacalha tudo, e aí não existe mais certeza nenhuma, você não tem certeza do que vai acontecer com a sua vida. Então esse hino traz a ideia para a gente que sim, vivemos num mundo que está mudando, sendo chacoalhado, e o Covid veio provar isso, que agora é algo que não é só acontece lá num cantinho do mundo, não. Quando acontece num cantinho do mundo, o resto do mundo é afetado. Mas existem certas coisas que precisam permanecer sólidas, sem mexer, sem mudança. E isso diz respeito à vida espiritual, a Deus e ao nosso relacionamento com Ele e a nossa salvação e a nossa vida cristã. Então essa base que nós precisamos tem que ser uma base que não pode mexer para a nossa vida espiritual. Então esse hino trata disso, esse hino nos ensina isso, ele nos ajuda a ver quão forte é a base, né? Com tantas mudanças e chacoalhos que nós estamos vivendo e recebendo na vida, nós precisamos ter uma base sólida, e esse hino veio trazer isso. A intenção do autor era trazer essa base sólida para nós. Então vamos dar uma olhada nessa base. Primeiro, Jesus é a minha rocha sólida. Esse é o tema, é a tradução literal do coro. Jesus é a minha rocha sólida, por causa do seu sangue e justiça. Por que Jesus é minha rocha sólida com respeito à minha salvação? É por causa do seu sangue e da sua justiça. Essa é a primeira razão de Jesus ser a rocha da nossa salvação. A rocha da nossa salvação. Por que nós podemos ter certeza que nós somos salvos? Porque Jesus viveu uma vida perfeita, justa, reta, e por causa disso ele pôde se tornar um perfeito sacrifício para o nosso perdão.
ele viveu uma vida perfeita. E ele se tornou desta forma um sacrifício perfeito e aceitável a Deus. Se fosse um homem comum, Deus não poderia aceitar, porque ele só poderia aceitar para o teu pecado, para o meu pecado, ele só poderia aceitar uma oferta perfeita. É por isso que Jesus veio, se encarnou e viveu uma vida perfeita, sem pecado, diz as Escrituras. Foi tentado, mas sem pecado, para que o sacrifício dele fosse aceitável a Deus. Então ele é a minha rocha sólida por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue, da sua morte. Quando a Bíblia fala em sangue, né, eu já falei numa dessas mensagens aí para você que não é aquele líquido vermelho simplesmente pingando da mão de alguém que se machuca. Não é isso. Quando a Bíblia se refere ao sangue de Jesus, ela está falando da morte de Jesus. Não é da vida que Jesus entregou. É isso que significa o sangue de Jesus. Né? O sangue significa que ele morreu. O sacrifício tinha que ser final. E é isso que aconteceu com Jesus. Minha esperança é Jesus, justiça minha, Salvador. Eu não confio em nada mais, só em seu nome de amor. Olha o que Paulo escreve lá em Romanos 3, 25 a 26. A quem Deus propôs no seu sangue, Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus propôs no seu sangue a propiciação, a salvação, a substituição. Jesus aceita a oferta de Jesus no nosso lugar. Aceita o sacrifício de Jesus. Então esse hino nos ensina isso, que Jesus é a nossa rocha sólida por causa do seu sacrifício e da sua justiça. O outro verso nos ensina que ele é a nossa rocha sólida mesmo quando nós não podemos ver ou vê-lo. Essa é a segunda lição importante que aprendemos aqui. É que embora muitas vezes nós estamos cercados de nuvens densas, negras, fortes, escuras, nós não podemos ver o que está acontecendo, não podemos ver a mão de Deus trabalhar na nossa vida. Passamos por tempos difíceis, mas nós podemos ter certeza que nós estamos firmados na rocha sólida, e lá Ele está conosco com a sua graça e o seu poder. Olha o que o hino diz: se trevas vêm, descanso eu, em sua graça tão fiel, nas tempestades, aflições, eu permaneço além do véu. É isso que o hino quer dizer para a gente, que mesmo que a gente passe por situações difíceis, situações que nós não podemos entender, situações quando nós não podemos enxergar a mão de Deus, as trevas vêm e cobrem os nossos olhos de tal forma que nós não podemos ver o que está acontecendo. Nós não entendemos, né? Talvez você está passando por isso nesse momento, né? Por que essas coisas estão? Nós não vemos o motivo, não vemos a razão, não temos condição de entender, né? As provações, as aflições, as tempestades, mas nós podemos ter certeza que nós estamos firmados na rocha. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É isso que o hino quer ensinar para a gente nessa história. Que nós, no meio dessas tribulações todas que nós estamos passando, nós temos certeza, nós não conseguimos ver, mas nós acreditamos que nós estamos firmados na rocha, que Deus está presente conosco, cuidando, amparando, protegendo
cada um de nós. Ele é a minha rocha, mesmo quando eu não posso vê-lo. Mas o hino ainda tem uma outra lição para a gente. O hino diz que ele é a minha rocha sólida por causa do seu juramento, a sua palavra e da sua aliança. Essa é a terceira razão porque nós estamos firmados na rocha, e essa rocha não pode ser abalada. É porque Jesus mesmo prometeu, e Ele fez uma aliança conosco. Não é porque nós somos fortes, porque nós vamos aguentar firme, porque nós vamos segurar as pontas, porque nós vamos resistir e todos os problemas nós vamos passar, porque nós somos isso, nós somos aquilo, nós fazemos, nós acontecemos. Não, é por causa de Jesus. Jesus fez uma promessa para você, uma promessa para mim. Ele fez uma aliança com você e uma aliança comigo. E é por causa dessa aliança e do seu juramento, o juramento de Deus, é que nós vamos aguentar firme. Nós não aguentamos, se largar, estão perdidos. Mas é a aliança e o juramento que Ele fez. E todos aqueles que acreditam nele, que são seus filhos, Ele vai cuidar, Ele vai proteger, Ele vai guardar, Ele vai salvar. Esse é o juramento, essa é a garantia que Ele vai estar lá. Ele vai cumprir a sua promessa, Ele vai salvar, Ele vai perdoar e Ele vai proteger. Olha o que o verso 3 diz: a aliança, sangue seu, sempre sustentam-me em pé, e quando tudo se desfaz, minha esperança, Ele é. E o escritor de Hebreus escreveu em Hebreus 7:22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele é o fiador. Ele pôs a sua palavra lá e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, querido. Querido, Ele prometeu que vai te salvar, que vai te sustentar, que vai te guardar, vai guardar a tua família. Ele vai fazer isso. Tua vida está nas mãos de um Deus poderoso que vai te guardar e te sustentar, não importa o que aconteça. E finalmente nós aprendemos que Ele é a nossa rocha sólida. Ele vai ser a nossa rocha sólida até o fim. Muitas pessoas pensam que isso tudo é enquanto estamos aqui. Não. Jesus vai garantir, se você acredita em Jesus, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai garantir que você chegue até o final. Não é só nesses momentos difíceis ou em alguns momentos da vida aqui e ali que Ele vai cuidar de você. Não. Ele vai garantir toda a sua vida até o final da sua vida. Jesus é a nossa rocha sólida, não só na nossa vida aqui, mas até o fim da nossa vida. No último dia, quando formos chamados à sua presença, poderemos nos apresentar a Ele, não com os nossos méritos e boas ações, e as boas obras que a gente fez na vida, não. Nós estaremos vestidos apenas com a sua justiça, com a justiça dele. Deus vai te aceitar no céu. Não é porque você foi bonzinho, foi para a igreja, deu dinheiro, ajudou as pessoas, amou o próximo, fez isso, fez aquilo. Deus vai te aceitar por causa que você está coberto com a justiça de Jesus. A justiça que Jesus conquistou está sobre cada um de nós. E Deus, quando olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. E é por isso que nós vamos ser aceitos no céu. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque Jesus fez toda a obra por nós. Olha o que o verso 4 diz: achado nele quero ser em sua manifestação, a ideia da sua vinda. Minha justiça Ele é, eu não terei condenação. Olha o que Paulo escreve no capítulo 4, versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, colocado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. O nosso pecado, nós temos que entender isso, é importante que você entenda isso. O nosso pecado foi imputado em Cristo Jesus, e Ele recebeu o pagamento do nosso pecado. Por isso que Ele sofreu.
Ele sofreu pelo nosso pecado. O nosso pecado transferiu para Ele. A justiça dele transferiu para nós. A justiça dele transferiu para nós. O nosso pecado foi colocado nele, a justiça dele foi colocada em nós. E é por isso que quando Deus olha para você, olha para mim, Ele vê a justiça de Cristo. E é por isso que Ele te aceita, é por isso que Ele te ouve. E é por isso que nós vamos ser aceitos no céu, no seu reino eterno. Não porque nós somos bonzinhos, fizemos isso, fizemos aquilo, não. Porque Jesus nos deu a sua justiça. E por isso nosso pecado foi perdoado completamente. Meu amigo, sim, Jesus é a nossa rocha sólida. E devemos ficar nele. Todos os outros motivos, todas as outras coisas, é areia movediça, está afundando. Não confie em mais nada, nem em ninguém mais. Confie apenas em Jesus. Confie apenas em Jesus. Nesse instante da nossa vida, queridos, não importa o que você esteja passando, não confie em ninguém mais, a não ser Jesus. Jesus é o único que pode nos dar vida agora e vida depois da morte. Ele é o único que pode garantir as duas vidas. Ele é o único que pode realmente proteger, guardar a gente. Ele é o único que tem poder suficiente, graça suficiente, misericórdia suficiente para fazer isso. Na rocha Cristo eu estou e tudo mais não tem valor. E tudo mais não tem valor. Essa é a maravilhosa mensagem desse hino, que eu gostaria que você recebesse nesse instante. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos por Jesus e pela obra dele, pelo sacrifício dele, pela vida perfeita dele. E porque nós agora temos a sua justiça, a justiça dele sobre nós, que nos dá acesso à tua presença, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-me e ajuda cada um que está ouvindo e assistindo esse vídeo a entender isso e a colocar as suas vidas nas mãos de Jesus e firmar os seus passos na rocha sólida que é Cristo, hoje e cada dia da vida deles. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e assistido esse vídeo conosco. Eu peço que você se inscreva no meu canal, no YouTube, né? Chama Um Pingo de Prosa, é onde você está assistindo esse vídeo, Um Pingo de Prosa. E ajude a divulgar esse vídeo, ajude a divulgar o nosso canal, as nossas mensagens. Durante a semana, de segunda a sexta, eu tenho pequenas devocionais nesse canal, para te ajudar na tua caminhada com Jesus, né? Então ajuda a gente, ore por nós e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Deus te abençoe.